Era suposto ser uma surpresa. Após 3 dias numa conferência de negócios em Chicago, decidi voltar para casa mais cedo para celebrar o nosso 7º aniversário de casamento. 7 anos com o Derek, o que nós, em tom de brincadeira, chamávamos o nosso número da sorte, 7. A ironia dessa frase iria assombrar-me durante meses. O voo aterrou às 14h14, 2 horas antes da hora que tinha dito ao Derek para me esperar. Imaginei o rosto dele a iluminar-se quando entrasse pela porta. Imaginei o modo como seus braços se enrolariam à minha volta como sempre faziam. O taxista perguntou se eu vinha de férias e lembro-me de ter sorrido ao dizer-lhe: "Não, estou a voltar para uma." A nossa casa ficava no fim de um beco sem saída, em Westlake. A casa de sonho que compramos há 3 anos, depois da promoção do Derek no gabinete de arquitetura. Daquelas casas com alpendre à volta e mais quartos do que precisávamos. Espaço para crescer, disse o Derek com aquele sorriso esperançoso dele. Paguei ao motorista, levei a mala de mão pelo caminho de pedra e usei a minha chave para abrir a porta da frente. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Silenciosa daquele silêncio habitado, em que se sente a presença de alguém mesmo antes de o ver. Chamei o nome do Derek, mas não veio resposta. O carro dele estava na entrada, por isso sabia que estava em casa. Ao atravessar o átrio, notei 2 copos de vinho na mesa de centro da sala. Um deles tinha uma marca de batom, vermelho vivo, um tom que eu nunca usava. O meu coração começou a acelerar, mas a minha mente procurava explicações racionais. Talvez um colega tivesse passado por lá. Talvez ele estivesse a planear algo para o nosso aniversário. Ouvi então risos vindos do andar de cima. Risos de mulher, leves e entrecortados, seguidos pelo riso grave do Derek. O som que eu costumava amar agora gelava-me o sangue. Subir as escadas foi como atravessar cimento, cada passo mais pesado que o anterior. Reconheci a segunda voz antes de chegar ao topo. Melanie, a filha de 23 anos da minha irmã. A minha sobrinha. A rapariga que passava os verões conosco desde os 16 anos. A rapariga que me chamava tia Emma e que chorou no meu ombro no último Natal depois de o namorado a ter deixado. A porta do quarto não estava completamente fechada. Pela fresta, vi-os na nossa cama. Na minha cama. As mãos do Derek enredadas no cabelo loiro dela. Cabelo que ela pintara para ficar igual ao meu. Algo de que rimos em jantares de família. Eles não me ouviram por cima dos próprios sons. Empurrei a porta. Ela abriu-se silenciosamente nas dobradiças, dando-me uma visão completa do meu marido e da minha sobrinha num abraço que desfez o meu mundo. Demoraram 3 segundos a notar-me. 3 segundos eternos em que fiquei ali, imóvel, com a mala de mão ainda agarrada, a observar o que não podia ser real. Foi a Melanie que me viu primeiro. Os olhos dela regalaram-se. A boca formou um perfeito U de horror. O Derek virou-se e o que vi no rosto dele, choque, culpa, mas não arrependimento suficiente. Disse-me tudo o que precisava de saber sobre há quanto tempo aquilo acontecia. Emma, começou ele, tentando cobrir-se com os lençóis, os nossos lençóis. Aqueles de algodão egípcio em que esbanjei dinheiro no aniversário do ano passado. Tia Emma, a voz da Melanie falhou. Ela chorava agora, lágrimas a borrar-lhe o rímel. Não gritei. Não atirei nada. Simplesmente fechei a porta e desci as escadas. Atrás de mim, ouvi passos apressados, o Derek a chamar por mim, a Melanie a soluçar. Fui até a cozinha, pus a mala no balcão e servi-me de um copo de água. Quando Derek desceu, apressadamente vestido com jeans e uma t-shirt, o rosto estava corado, não apenas de vergonha. Aproximou-se de mim como se eu fosse um animal selvagem prestes a atacar. Emma, por favor, deixa-me explicar. Há quanto tempo? A minha voz soava estranha, distante, como se não fosse minha. Não é o que estás a pensar. Há quanto tempo? Não era uma pergunta desta vez. Passou as mãos pelo cabelo. Aquele gesto nervoso que eu costumava achar adorável. 6 meses. Disse ele em sussurro. Aconteceu, simplesmente. Nós nunca quisemos. Ela é minha sobrinha, Derek. Filha da minha irmã. As palavras eram como vidro partido na garganta. Ela é praticamente uma criança. Ela tem 23, disse ele defensivamente, como se isso melhorasse a situação.
A Melanie apareceu à porta da cozinha, agora totalmente vestida, os olhos vermelhos e inchados. Tia Emma, desculpa. Eu nunca quis magoar-te. Para! Levantei a mão. Não me chames isso. Não és minha sobrinha a partir de agora. O rosto dela desfez-se. E por um segundo, quase tive pena dela. Quase. Onde vais? Perguntou o Derek, estendendo-me a mão. Afastei-me, os dedos dele roçando-me o braço como uma queimadura. Eu não vou a lado nenhum, disse. Esta casa também é minha. O meu nome está na escritura. Vocês é que vão sair. Emma, sê razoável. Tem 30 minutos para fazerem as malas com o que precisarem para esta noite. Amanhã, enquanto estiver no trabalho, podem vir buscar o resto. Mas esta noite, vão sair os dois. O rosto do Derek endureceu. Não me pode simplesmente expulsar da minha própria casa. Legalmente. Rime. Um som horrível e áspero. Queres falar de direitos depois de eu vos ter apanhado na cama? A minha cama, com a minha sobrinha, no nosso aniversário? Aproximei-me dele. Experimenta, Derek. Vê o que acontece se não saíres por essa porta nos próximos 30 minutos. Ele deve ter visto algo nos meus olhos. Algo que lhe disse que eu não estava a brincar. Acenou lentamente com a cabeça e passou por mim em direção às escadas. A Melanie ficou. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Eu nunca quis que isto acontecesse. Eu amo. As palavras atingiram-me como um murro. Amor. Ela achava que isto era amor? Desaparece da minha frente, sussurrei. E conta a tua mãe o que fizeste. Ou conto eu. Depois que saíram, fiquei sozinha na cozinha. A luz da tarde transformava-se em noite. Não chorei. Ainda não. Em vez disso, dei por mim a pensar com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Isto não era apenas traição. Era humilhação a uma escala épica. Tinham-me feito de parva. Provavelmente riam-se nas minhas costas há meses. 7 anos de casamento. 3 anos a construir esta casa. Inúmeros encontros de família onde, provavelmente, trocaram olhares enquanto eu permanecia alheia. Só a ideia disso fazia-me subir o vômito à garganta. Peguei no telemóvel e fiquei a olhar para ele. Podia ligar a minha irmã, devastá-la com a notícia da traição da filha. Podia ligar aos nossos amigos, expor o Derek pelo traidor que era. Podia destruir tudo agora, com algumas chamadas. Mas algo me travou, um pensamento frio e claro. Vingança servida quente era satisfatória, mas vingança servida fria seria devastadora. Pousei o telefone e subi ao nosso quarto. Tirei a roupa da cama e enfiei os lençóis num saco do lixo. Depois, abri o portátil e comecei a planear. Porque, se havia algo que aprendi na minha carreira como estratega corporativa, era desmontar um problema peça por peça até não restar nada. O Derek e a Melanie não faziam ideia do que se aproximava. Pensavam que hoje era o pior dia das suas vidas. Estavam enganados. Esse dia ainda não tinha chegado. Mas ia chegar. E eu ia ser quem o traria. Na manhã seguinte, acordei na cama do quarto de hóspedes, a mente surpreendentemente clara. O choque inicial tinha se cristalizado em algo mais duro, mais afiado. Verifiquei o telemóvel. 17 chamadas não atendidas do Derek, 5 da Melanie e 3 da minha irmã, Catherine. Portanto, a Melanie tinha contado à mãe, ou pelo menos alguma versão da verdade. Não estava pronta para ouvir nada daquilo. Em vez disso, liguei para o meu trabalho e pedi 2 semanas de férias acumuladas, com efeito imediato. O meu chefe, preocupado com o pedido em vulgar, perguntou se estava tudo bem. Emergência familiar, respondi simplesmente. Preciso de tempo para tratar de assuntos pessoais. De seguida, enviei uma mensagem ao Derek. Vou ficar em casa. Preciso de tempo sozinha. Não me contactes durante 2 semanas. A resposta veio de imediato. Emma, por favor, precisamos de falar sobre isto. Cometi um erro terrível. Podemos encontrar nos algures, tomar um café, um sítio neutro. Não respondi. Não havia nada a discutir, nada a salvar. O que eu precisava agora era de informação e distância para executar o meu plano. Primeiro passo. Reconhecimento. Iniciei sessão nas nossas contas partilhadas,
cartões de crédito, extratos bancários, e-mails. Eu e o Derek sempre mantivemos transparência com as passwords, um exercício de confiança que agora serviria a outro propósito. O que encontrei confirmou as minhas suspeitas. Reservas para 2 em restaurantes onde nunca tínhamos ido juntos. Despesas de hotel na cidade em dias em que ele dizia estar a trabalhar até tarde. Presentes comprados que nunca recebi. A traição ia mais fundo do que eu imaginava. Isto não era apenas um caso com a minha sobrinha. Era uma vida dupla elaborada. A precisão da sua mentira enfureceu-me. O cuidado com que escondeu as provas. O modo meticuloso como manteve a fachada do nosso casamento enquanto construía algo por trás, nas minhas costas. Descarreguei tudo, organizei por ordem cronológica e salvei várias cópias, provas, munição. Depois, passei para o lado legal. Sem contratar oficialmente um advogado, consultei 3 dos melhores especialistas em divórcios da cidade, efetivamente bloqueando Derek de os contratar. Aprendi sobre as leis de partilha equitativa do nosso estado, sobre investigações de bens escondidos, sobre o processo de divórcio em si. Informação era poder, e eu estava a armar-me. No 5º dia, já tinha criado um mapa detalhado das infidelidades do Derek. Não era só a Melanie, tinham havido outras. Não ao mesmo tempo, mas em sequência. Um padrão de conquista e engano que atravessava quase todo o nosso casamento. Cada revelação devia ter me destruído mais. Mas, em vez disso, fortaleceu a minha determinação. A descoberta mais dolorosa surgiu quando acedi ao armazenamento na nuvem do Derek, fotos dele com a Melanie. Não só fotos íntimas, mas momentos do dia a dia. Cafés, parques, fins de semana fora. Uma relação inteira documentada enquanto eu viajava em trabalho ou visitava os meus pais. Em algumas fotos, usavam pulseiras combinadas. Fitas finas de prata com uma inscrição que não consegui decifrar. Verifiquei os extratos de cartão de crédito novamente e encontrei a compra. 2 pulseiras de prata personalizadas, de um joalheiro artesanal no centro da cidade, compradas há 3 meses, no dia a seguir ao nosso 6º aniversário. Essa noite, finalmente permiti-me chorar. Não de tristeza, mas de raiva. A profundidade da traição ia além da infidelidade física. Tinham construído uma relação inteira à sombra do meu casamento, celebrando os próprios marcos enquanto gozavam com os meus. A próxima fase do meu plano exigia uma manobra mais delicada. Contactei a Catherine, a pedir para nos encontrarmos para um café. A voz dela ao telefone soava tensa, incerta. Emma, não sei o que dizer. A Melanie contou-me tudo. Estou tão envergonhada, tão horrorizada. Não por telefone, interrompi. Vamos falar pessoalmente. Só nós as duas. Encontramo-nos num café do outro lado da cidade, longe dos sítios habituais. A Catherine parecia não dormir há dias. Os olhos vermelhos, o aspecto normalmente impecável estava desgrenhado. Nunca pensei que ela fosse capaz disto, disse ela, apertando a chávena como se fosse a sua única tábua de salvação. Eduquei-a melhor do que isto. Disse-lhe que já não é bem-vinda em minha casa, até que corrija isto, se é que é possível. Observei o rosto da minha irmã, vendo ali dor genuína. O que foi exatamente que ela te contou? A Catherine pareceu surpreendida. Que ela e o Derek andavam envolvidos há meses. Que os apanhaste juntos. Que está apaixonada por ele. Engasgou-se nas últimas palavras. Emma, se eu soubesse. Ela disse-te que foi na minha cama? No meu aniversário? Mantive a voz firme, enquanto via o horror espalhar-se no rosto dela. Meu Deus, não! Ela não disse. Emma, não sei o que dizer. Estendi a mão por cima da mesa e agarrei a dela. Tu não és responsável pelas ações dela. Mas preciso de saber, estás comigo ou não? Contigo, claro que sim. Estou contigo. Ela é minha filha, mas o que fez é imperdoável. Apertei-lhe a mão. Então preciso da tua ajuda. Durante a hora seguinte, expliquei parte do meu plano, não tudo, apenas o suficiente para garantir a cooperação dela. Catherine ouviu, limpando ocasionalmente as lágrimas, mas no fim assentiu em concordância. Humilharam-te, disse finalmente. Merecem. No último dia do meu isolamento autoimposto, sentei-me no nosso escritório em casa, rodeada de documentos,
notas e provas estrategicamente organizadas. Mal dormia, alimentava-me de determinação e fúria fria, que mantinham o cansaço afastado. O Derek tinha deixado de ligar após a primeira semana. As mensagens dele evoluíram de súplicas desesperadas para exigências zangadas por uma conversa de adultos. A Melanie continuava a mandar mensagens diariamente. Os textos passaram de desculpas chorosas para justificações defensivas do seu amor. Li a última mensagem dela antes de apagar. Eu nunca quis magoar-te, mas não se escolhe por quem se apaixona. Espero que um dia entendas que o que eu e o Derek temos é real. Pousei o telefone e sorri. Pela primeira vez em 2 semanas. Eles achavam que sabiam o que vinha aí. Um divórcio, drama familiar, talvez algum embaraço social. Não faziam ideia da precisão com que eu estava prestes a desmantelar o mundo deles inteiro. Amanhã marcava o fim da fase de planeamento e o início da execução. Fechei o portátil, estiquei os músculos rígidos e caminhei até o quarto principal. Agora sem qualquer vestígio do Derek, redecorado e reclamado como meu espaço. Enquanto me preparava para dormir, apanhei o meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente da que tinha entrado naquele quarto há 2 semanas. Os olhos estavam mais duros, a postura mais firme. Parecia perigosa. Bom, pensei. Porque eu sou. O primeiro golpe veio sem aviso, numa segunda-feira de manhã, exatamente 15 dias após a descoberta. Entrei na empresa de arquitetura do Derek com um fato preto impecável e uma pasta de documentos. A recepcionista reconheceu-me de imediato. Senhora Lawson, que bom vê-la. O Derek está à sua espera. Sorri calorosamente. Na verdade, estou aqui para ver o Stanley Morris, o sócio fundador da firma e mentor do Derek. 20 minutos depois, estava sentada em frente ao Stanley, no seu gabinete de canto, a ver a expressão dele mudar de confusão para choque e, por fim, fúria silenciosa, enquanto eu apresentava metodicamente provas da apropriação indevida de recursos da empresa por parte do Derek. Durante meses, ele usou o software especializado da firma e horas faturáveis para projetos privados, trabalhos paralelos que não registrava e de onde ficava com o dinheiro, tudo em horário de trabalho e com os recursos da empresa. Descobri isto ao rever as nossas finanças, expliquei, com a voz firme. Com o divórcio iminente, precisava de clareza sobre os nossos bens. Mas o que encontrei foi preocupante. Stanley tirou os óculos, apertando a ponte do nariz. Emma, não sei o que dizer. Isto é uma violação séria da política da empresa e da ética profissional. Eu sei. E lamento ser eu a trazer-te isto. O Derek sempre se orgulhou do lugar que tinha aqui. E do teu apoio. Ele sabe que estou aqui hoje. Abanei a cabeça. Não. E preferia que não soubesse por mim. Stanley acenou, compreendendo perfeitamente. Tens a minha palavra. E, Emma, obrigado pela tua integridade neste assunto. Poucos fariam o que estás a fazer, especialmente nestas circunstâncias. Saí do edifício com a certeza de que os mecanismos estavam em movimento. Antes da tarde acabar, o Derek seria chamado para uma reunião para a qual não estava preparado, enfrentando acusações apoiadas por provas irrefutáveis. A reputação profissional dele, a coisa que mais valorizava seguir ao próprio ego, seria a primeira baixa. A segunda fase começou nessa mesma tarde. Encontrei-me com os nossos amigos em comum, Sarah e Michael, para almoçar. Tinham estado estranhamente silenciosos desde que a notícia arrebentou, sem saber onde deviam colocar a lealdade na dissolução de um quarteto de amizade com 7 anos. Compreenderei se quiserem manter a amizade com o Derek, disse eu, mexendo o chá gelado. Mas há algo que deviam saber antes de decidirem. Deslizei o meu telemóvel pela mesa, aberto em mensagens entre o Derek e a Sarah, de há 8 meses. Mensagens que encontrei na escavação digital das contas dele. Nada explicitamente sexual, mas inegavelmente flirtatício, cheio de piadas internas e trocas tardias que ultrapassavam os limites de uma amizade conjugal. O rosto da Sarah perdeu a cor. O Michael olhou do telefone para a esposa, a confusão transformando-se em compreensão. Nunca passou das mensagens, disse eu calmamente. Mas mostra um padrão. Tu não foste a única amiga, Sarah. Apenas a única que não aceitou as sugestões dele. A revelação conseguiu exatamente o que eu pretendia.
transformou a neutralidade desconfortável deles em lealdade ativa comigo. Ao anoitecer, todo nosso círculo social saberia que a traição do Derek ia além de mim. Entrava nos próprios casamentos e relações dos nossos amigos. O sistema de apoio dele desmoronava-se de dentro para fora. O terceiro golpe visava a narrativa em si. Através da Catherine, organizei uma reunião de família, ostensivamente para discutir como seguir em frente após o escândalo. Todos estariam lá, os meus pais, Catherine, o marido dela, Robert, os filhos mais novos, e, crucialmente, a Melanie. A reunião teve lugar na casa dos meus pais, território neutro, onde ninguém poderia escapar facilmente. Quando cheguei, a tensão era palpável. A Melanie estava sentada à parte de todos, os olhos baixos, enquanto os meus pais mantinham um silêncio pétreo, apenas quebrado por cumprimentos necessários. Obrigada a todos por virem, comecei, em pé diante da minha família reunida. Sei que isto é difícil, mas acredito em enfrentar as coisas de frente. Virei-me para Mel. Disseste a todos que te apaixonaste pelo Derek. Que simplesmente aconteceu. Essa é a história que te agarras para justificar o que fizeste. Ela acenou ligeiramente, os olhos desafiadores apesar da postura submissa. Essa não é toda a verdade, continuei, abrindo a pasta que levei comigo. O Derek tem um padrão, Melanie. Tu não foste especial. Foste conveniente. Distribuí cópias dos documentos que tinha compilado, extratos de cartões de crédito com presentes comprados para várias mulheres, recibos de hotéis, fragmentos de mensagens com datas visíveis. Tudo meticulosamente organizado. Tudo condenatório. Isto não é amor, Melanie. Isto é o que o Derek faz. Encontra mulheres vulneráveis, faz com que se sintam especiais, e junta-as à sua coleção. Antes de ti, foi a assistente. Antes dela, uma cliente. Tudo isto enquanto era casado comigo. A cor desapareceu do rosto dela ao olhar para as provas. Isso não significa que ele não me ama, sussurrou, mas a voz já não tinha convicção. A minha mãe, que tinha estado em silêncio até então, falou. Melanie, olha para as datas. Vê quando ele comprou presentes para estas outras mulheres. Algumas dessas datas sobrepõem-se ao início da tua relação com ele. As mãos da Melanie tremiam enquanto folheava as páginas. Vi a realização surgir-lhe no rosto. Os momentos especiais que achava que tinham partilhado não tinham sido especiais de todo. Faziam parte de uma rotina. Um guião que o Derek aperfeiçoou com a prática. Há mais, disse eu, agora mais gentil. Mas acho que isto chega por hoje. Não fiz isto para te magoar, Melanie. Fiz porque merecer saber por quem atiraste a tua família fora. Ao sair da casa dos meus pais naquela noite, a Catherine seguiu-me até ao carro. Isso era tudo verdade? Perguntou em voz baixa. Sobre as outras mulheres? Tudo, respondi. A única coisa única sobre a Melanie era que ela era família. Isso tornava tudo mais tabu, e mais acessível. A Catherine abraçou-me com força. O que fizeste ali dentro foi misericordioso, de certa forma. Melhor que saiba agora do que daqui a anos, quando já tiver investido ainda mais. Assenti, a pensar no resto do meu plano, as partes que não partilhei com ninguém. Já não se trata de punição. Trata-se de verdade. Mas isso não era totalmente honesto. Ainda era sobre punição, só que de uma forma mais sofisticada do que vingança simples. A fase final chegou 3 dias depois de o Derek ter sido colocado em licença administrativa da empresa, pendente de uma investigação de ética. Depois de a maioria dos nossos amigos se ter colocado publicamente do meu lado. Depois de a Melanie ter desaparecido para o apartamento de uma amiga, incapaz de enfrentar a família ou defender as suas escolhas. Enviei uma mensagem ao Derek. Precisamos de falar sobre o divórcio. Vem cá a casa amanhã às 19 horas. Só tu. A resposta dele foi imediata. Estarei lá. Obrigado, Emma. Quando chegou, eu estava sentada calmamente à mesa de jantar. Um único dossiê à minha frente. 2 copos de vinho servidos. Ele parecia abatido. O seu aspecto normalmente impecável mostrava sinais de desgaste. Emma, começou ele, num tom conciliador. Obrigado por aceitares falar. Estas últimas semanas. Senta-te, Derek, interrompi.
Isto não é uma reconciliação. Ele sentou-se do outro lado da mesa, com os olhos fixos no dossiê. É o acordo de divórcio? Não. É o que acontece se não chegarmos a acordo nos meus termos. Empurrei o dossiê para ele. Lá dentro estava tudo o que eu tinha reunido. A má conduta financeira na empresa dele. Sim, fui eu. As provas da infidelidade em série, que agora circulavam entre os nossos amigos. Também fui eu. A destruição da ficção que construiu com a Melanie. Mais uma vez, eu. Ele abriu o dossiê com as mãos a tremer, folheando o que representava apenas uma fração do que eu tinha compilado. Por que estás a mostrar-me isto? Porque o que viveste até agora foi só o trailer, Derek, uma amostra do que acontece se me enfrentares no divórcio. Deslizei um segundo documento, mais fino, pela mesa. Esta é a minha proposta de acordo. Vais achá-la generosa, dadas as circunstâncias. Ficas com o suficiente para recomeçar, não confortável, mas não na miséria. E, o mais importante, a tua licença profissional mantém-se intacta, com a investigação ética encerrada como um assunto interno da empresa. E se eu não concordar? Sorri, dando um gole de vinho. Então o dossiê completo vai para a ordem profissional, para as finanças, relativamente a certas discrepâncias fiscais que encontrei, e para todos os clientes cujos projetos comprometeste com os teus trabalhos paralelos. Não vais apenas perder o teu emprego, Derek, vais perder a tua carreira. Ele ficou a olhar para mim, a ver-me claramente talvez pela primeira vez no nosso casamento. Quem és tu? Sou exatamente quem sempre fui. Tu é que nunca prestaste atenção suficiente para reparar. Empurrei novamente o acordo para ele. Tens até amanhã para assinar. A tua versão de amor destruiu o meu mundo, Derek. Não ponhas à prova se a minha versão de justiça vai destruir o teu. Quando saiu, com o acordo não assinado na mão, não senti triunfo, nem vingança. Apenas uma certeza oca de que tinha recuperado o controle da minha vida da forma mais absoluta possível. A mulher que apanhou o marido com a sobrinha tinha desaparecido. No lugar dela estava alguém que nunca mais seria vitimizada. Na manhã seguinte, o acordo assinado chegou por estafeta. Com ele, um bilhete manuscrito. Ganhaste, Emma. Desculpa por tudo. Coloquei ambos na pasta do meu advogado, sem responder. Ganhaste implicava que isto tinha sido um jogo. Não foi. Foi sobrevivência. Reconstrução. E sim, justiça servida fria, com precisão, em vez de paixão. 3 meses depois de o Derek ter assinado o acordo de divórcio, estava sentada no terraço de um café em Barcelona, a ver os turistas passarem junto à Sagrada Família. O acordo tinha sido finalizado sem contestação. A casa vendida. A minha parte dos bens liquidada. Tirei uma licença prolongada do trabalho para viajar, algo para o qual o Derek nunca tinha tido tempo. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Catherine. A Melanie está a perguntar por ti. Diz que quer pedir desculpa pessoalmente quando voltares. Dei um gole no meu café, a ponderar a resposta. A Melanie tinha aprendido a lição, talvez da forma mais dura possível. Depois da reunião de família, a narrativa cuidadosamente construída do grande amor dela desmoronou-se por completo. O Derek, perante a ruína profissional e o isolamento social, abandonou-a, como eu previra que faria, quando a autodefesa se tornasse necessária. Ela descobriu o quão descartável era para ele. Diz-lhe que vou pensar no assunto, respondi. Nem um sim, nem um não. Um reconhecimento que não deixava a porta aberta, nem fechada. A verdade é que não sabia se conseguiria alguma vez perdoar a Melanie. A ferida da traição dela era diferente da do Derek. Ele quebrou votos, mas ela quebrou laços de sangue. Ainda assim, ver o mundo dela colapsar não me trouxe satisfação. Ao destruir a fantasia dela, vislumbrei a jovem por baixo, iludida, tola, mas no fundo mais uma vítima da manipulação calculada do Derek. O telemóvel voltou a vibrar, desta vez com uma notificação de e-mail. Stanley Morris a atualizar-me sobre o desfecho na empresa de arquitetura. O Derek demitiu-se antes de ser despedido, usando meu silêncio sobre as violações éticas como moeda de troca para garantir uma referência neutra. Mudou-se para o outro lado do país para recomeçar, aceitando um cargo muito inferior ao que tinha. Fechei o e-mail sem responder.
O destino do Derek já não me dizia respeito, a não ser como confirmação de que a minha estratégia tinha funcionado exatamente como planeado. Ele escapou a uma destruição profissional total apenas porque eu permiti. Uma misericórdia que às vezes eu própria punha em causa. Nessa noite, regressei ao hotel e encontrei um pacote à minha espera na recepção. Dentro, uma pequena caixa de madeira sem remetente. Abri-a com cuidado, meio à espera de uma mensagem final do Derek. Em vez disso, encontrei a pulseira de prata, a que combinava com a da Melanie, com um bilhete manuscrito pela Catherine. Ela queria que ficasses com isto. Disse que representa o erro dela. E a tua força. Faz com isto o que quiseres. Segurei a pulseira contra a luz, lendo a inscrição que não conseguirá decifrar nas fotos. O para sempre começa hoje. Um riso amargo escapou-me. O para sempre deles durou menos de 6 meses. Fui até a varanda do quarto, com vista para o Mediterrâneo. Durante um momento, considerei atirar a pulseira ao mar, um gesto dramático de finalização. Mas, em vez disso, coloquei-a de volta na caixa e guardei-a na mala. Não como recordação, mas como lembrete de quão rapidamente o para sempre pode desaparecer quando é construído sobre a mentira. Nas semanas seguintes, à medida que continuei a minha jornada solo pela Europa, dei por mim a afastar os pensamentos do Derek e da Melanie, e da vingança meticulosa que executei. O espaço que ocupavam na minha mente foi se enchendo de novas experiências, novas perspectivas e, ocasionalmente, novas pessoas. Em Roma, conheci um professor americano em sabática que me convidou para jantar com o grupo dele em Viena. Numa galeria local, um dono mostrou-me tesouros artísticos escondidos depois de ouvir as minhas perguntas a um guia de museu. Nenhum desses encontros foi romântico. Ainda não estava pronta para isso. Mas cada um deles lembrou-me que a minha identidade ia muito além da esposa traída que se vingou. 4 meses após o início da viagem, recebi uma chamada inesperada do Michael, o meu antigo amigo e agora ex-marido da Sarah. Emma, espero não estar a incomodar. Não, está tudo bem. Está tudo certo contigo? Ele suspirou fundo. A Sarah finalmente admitiu tudo sobre o Derek. Sobre os outros. Afinal, aquelas mensagens que nos mostraste eram só a ponta do iceberg. Sentei-me num banco com vista para o rio Arno, em Florença. Lamento, Michael. Nunca quis ter razão quanto a isso. Eu sei. Mas estou a ligar para te agradecer, na verdade. A tua coragem em enfrentar a verdade, em não desviar o olhar do que estava a acontecer, deu-me força para fazer o mesmo. Fez uma pausa. E para te dizer algo que devia ter dito há meses, o que fizeste não foi apenas vingança. Foi justiça. Depois de desligar, fiquei a observar o rio durante quase 1 hora, com as palavras dele a ecoarem-me na mente. Justiça. Terá sido isso que alcancei, ou apenas troquei uma forma de dor por outra, transferindo meu sofrimento para aqueles que o causaram? A pergunta acompanhou-me pela Suíça e até a última etapa da minha viagem, em Paris. Foi lá, na última noite antes de embarcar, que finalmente escrevi a carta que andava a compor mentalmente há meses. Não ao Derek nem a Melanie, mas a mim mesma. Querida Emma, quando descobriste a traição deles, tiveste 2 escolhas: ser destruída por ela ou transformá-la. Escolheste a transformação, não só das tuas circunstâncias, mas de ti mesma. Executaste o teu plano com uma precisão que ainda hoje te surpreende. Foste metódica quando esperavam histeria, estratégica quando esperavam rendição. Reconquistaste não só a tua dignidade, mas o teu poder. A Melanie demorou mais a contactar-me diretamente. 6 meses após o meu regresso, enviou-me uma carta manuscrita, 12 páginas de pedido de desculpas, explicações e perguntas cautelosas sobre uma possível reconciliação. Li-a 2 vezes antes de aguardar numa gaveta, sem estar pronta para responder, mas incapaz de deitar fora aquela prova de arrependimento. 2 meses depois, encontramo-nos num café neutro, não muito diferente daquele onde confrontei a mãe dela no início da minha vingança. Ela parecia simultaneamente mais velha e mais nova. A sofisticação artificial que ostentava durante o caso com o Derek tinha sido substituída por uma maturidade mais autêntica, nascida do verdadeiro arrependimento. Não espero perdão, disse, após um silêncio constrangedor.
Só queria que soubesses que agora entendo o que fiz. O que significou? O quão imperdoável foi? O que entendes exatamente? Perguntei, com a voz calma. Ela olhou-me nos olhos, diretamente, pela primeira vez. Que traí não só a ti, mas a mim mesma. Que deixei que ele me convencesse de que o que fazíamos era especial, quando era apenas calculado. Que deitei fora minha integridade, a minha família, o meu respeito próprio, por alguém que nunca valorizou nenhuma dessas coisas em si, quanto mais em mim. Assenti, surpreendida com a clareza da sua percepção. E agora? Agora estou a tentar reconstruir, com a minha mãe, com a faculdade. Ela tinha voltado a estudar, a viver novamente com a Catherine, em circunstâncias que imaginei serem bastante humildes. Não espero voltar a fazer parte da tua vida. Só precisava que soubesses que o que fizeste, expor a verdade sobre o Derek, sobre tudo, foi duro, mas necessário. Salvaste-me de desperdiçar anos numa mentira. Não tinha antecipado gratidão como resultado da minha vingança. Essa percepção desarmou-me, mudou algo fundamental na forma como via o que tinha feito. Enquanto cortava a última rosa da tarde, adicionando-a ao cesto, reflete sobre essa conversa com a Melanie. A minha vingança foi meticulosa, desenhada para desmantelar a fantasia que tinham construído e expor a realidade por baixo. O que não tinha antecipado era como esse processo também se aplicaria a mim, despindo a ilusão do meu casamento perfeito para revelar verdades que eu me recusava a ver. A traição do Derek não aconteceu no vazio. O nosso casamento estava a esvaziar-se há anos antes de a Melanie aparecer. Não para justificar o caso deles, mas para o contextualizar de formas que eu inicialmente recusei admitir. Os sinais estavam lá, o afastamento emocional dele, a minha crescente independência, as nossas prioridades divergentes, disfarçadas de circunstâncias temporárias. A vingança que executei com tanta precisão foi tanto uma forma de retomar o controle como de procurar justiça. Após a traição, precisei de provar, a eles, a mim, a todos, que eu não era uma vítima a lamentar, mas uma força a temer. E consegui. Talvez até demasiado bem. Levei o cesto de rosas para dentro, arranjei-as num vaso na mesa de jantar onde agora jantava sozinha, mas não solitária. Hoje à noite, a Catherine viria jantar. A nossa relação fortaleceu-se, em vez de se destruir, pelo crisol que enfrentamos. Mais tarde, esta semana, tinha planos com novos amigos feitos desde o divórcio. Pessoas que me conheciam como sou agora, e não como metade de um casamento falhado. A mulher que descobriu o marido com a sobrinha já não existia. No seu lugar, estava alguém mais complexa, capaz de vingança calculada, mas também de compaixão, de resiliência, de crescimento além das identidades que outros lhe impuseram. Se o Derek e a Melanie me vissem agora, reconheceriam o que a traição deles acabou por criar? A ironia não me escapava. Ao tentarem enganar-me, obrigaram-me a descobrir uma verdade sobre mim que talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. A maior vingança não estava nas consequências que tão cuidadosamente orquestrei para eles. Estava na minha recusa em deixar que as ações deles definissem o resto da minha história. Eles escreveram-se na minha vida como vilões. Mas eu reescrevi a narrativa, reduzindo-os a personagens secundárias numa história que era, no fim de contas, sobre a minha própria transformação. À medida que o sol poente lançava sombras longas pelo meu jardim, ergui um copo à mulher em que me tornei. Forjada pela traição, temperada pela vingança, mas definida por nenhuma delas. A pior coisa que me aconteceu levou a pessoa de quem mais me orgulho de ser. Essa foi uma vingança mais completa, mais satisfatória, do que qualquer plano que pudesse ter traçado. E, ao contrário das promessas do Derek ou das fantasias da Melanie, essa sim. Essa duraria para sempre.